do livro Renovando Atitudes, do Espírito Ramé, né? Nós vamos falar sobre um novo tema hoje desse livro, Velhos Hábitos. E como de praxe, Hamed sempre traz um trecho do Evangelho como referência das suas abordagens, né? Então, os Velhos Hábitos, intitulados no livro, refere-se ao capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E esse capítulo, ele trata da doçura, da paciência, da resignação e também da cólera. Mais especificamente, nós vamos tratar hoje, dentro do item Velhos Hábitos de Ramé, a questão da cólera, né? Então, logicamente, ele traz um trecho relacionado a isso, intitulado assim: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Essa pergunta, procura provocar, né? Que as pessoas são responsáveis pelos seus próprios atos. Então, essa abordagem inicial que Ramé fala em seu título de hoje, Velhos Hábitos, ele traz essa contribuição escrita do Evangelho para a gente poder desenvolver algumas reflexões que ele coloca. Ele nos ajuda até a complementar a interpretação dessa visão de Jesus, né, logicamente, para que a gente possa acrescentar muito mais em nossas atitudes no dia a dia. Então, ele fala de vícios, virtudes, inerentes ao espírito. Como o próprio Jesus disse aqui, o espírito é a parte inteligente do nosso corpo, da nossa encarnação. O corpo físico nada tem de inteligente ou de mensagens, de emoções, assim. Tudo vem do espírito, tá certo? E recentemente a gente fez um estudo do perispírito, onde a gente também descobriu que nem o perispírito tem a parte inteligente, é o espírito que é a parte inteligente do nosso corpo. Então ele fala aqui, logicamente, inerentes ao espírito, está se referindo que é a parte pensante do nosso ser, né? Bom, os destaques desse item 10, quem escreveu esse item da cólera no Evangelho, após a mensagem de Jesus sobre brandos e pacíficos, foi o Hahnemann. Desculpe, eu não falo o nome corretamente, mas Hahnemann, Paris, 1863, dentro do Evangelho. Eu pensei em algumas contribuições que ele trouxe no texto dele sobre a cólera. Não vou ler todo o texto, mas eu destaquei alguns tópicos que eu achei muito interessante, muito importante aqui falar logo no começo, até antes de entrar efetivamente no espírito de Ramé. Então ele diz assim: o indivíduo propenso a encolarizar-se, quer dizer, a pessoa que está assim, prestes a ter cólera, de ataque nervoso, sei lá o quê, quase sempre se desculpa com o seu temperamento, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus e outras coisas. Isso é o mesmo que terceirizar a culpa, ou seja, eu estou agindo em função de consequências de outras coisas, quando na verdade não é exatamente assim que acontece. E o Ramé vai mais para frente e vai falar um pouco dessa questão do indivíduo, né? Que terceirizar a culpa não tem nada a ver com isso. Então a culpa é dos outros, não a minha. Fui levado a fazer isso, coisas assim que a gente ouve ou pensa também às vezes quando a gente está numa situação como essa. E aí Hahnemann continua aqui com a sua contribuição: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então ele está confirmando aqui o que Jesus disse no começo, que é a questão do espírito propriamente dito, como uma parte inteligente da nossa encarnação. Não fosse assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então você culparia outras coisas a não ser o seu próprio comportamento iniciado pelo espírito. O homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Então,
tudo depende da própria pessoa estar numa condição de velhos hábitos, como a Mé está intitulando hoje aqui, ou costumes que não são adequados, de que aquele que queria corrigir-se sempre que pode. Então, essa é a contribuição de Hahnemann, confirmando o que Jesus disse com relação à parte inteligente da nossa encarnação, o nosso corpo, que é o espírito, né? E aí Hamed, já entrando no título de Hamed, Renovando Atitudes, é o seu livro, né? Então, ele fala, em primeiro lugar, é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de uma determinada coisa. Portanto, deve ser considerado como vício. Então aqui ele já faz um alerta aqui. Não apenas aquilo que a gente normalmente pensa, que são consumo de tóxicos e outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Então, a Hamed aqui está nos trazendo a sua contribuição na noite de hoje, ampliando um pouco essa questão dos vícios, né? Para a gente entender um pouco mais que a parte assim de tóxicos natural, sintético, é mais assim material, mas tem a parte intelectual e psicológica também. O conceito é mais amplo, segundo o que ele coloca aqui no seu tema da noite. Nos leva compulsoriamente a subjugar as pessoas e situações, né? Então, em primeiro lugar, dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores que nos imprimam clichês psíquicos de repressão. Então, saindo um pouco da questão do vício enquanto tóxico, material sintético, ele já está trazendo a gente aqui na reflexão da questão das pessoas, né? Ou seja, dirigidos por adultos superprotetores. Então vamos entender um pouco isso. Desde criança a gente cresce em família, logicamente as referências da família que são assim enraizados na gente como os primeiros impulsionadores das nossas personalidades. E é justamente isso que ele está colocando aqui, dirigido por adultos, porque a gente é levado desde pequeno a seguir nossos pais, nossos tios, avós. Então, existe esse início de encarnação de todos nós, que tem essa questão dos adultos influenciando o nosso crescimento. Então, em primeiro lugar, ele coloca essa questão das influências. Segundo, enraizadas por experiências em que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos, parceiros efetivos e virtude de intervenção de adultos prepotentes. Caráter oscilante, indecisos, assustados, inseguro. Então, em segundo lugar, ele coloca aqui, essas pessoas que nos influenciam, se ela tem alguns distúrbios, isso também chega até ao nosso crescimento, ao nosso início de vida, como importante desajustes, vamos dizer assim, do nosso crescimento. Em terceiro, ele coloca as experiências conflitantes em outras encarnações. Então ele já remete também às vidas pregressas, né? As nossas vidas anteriores, em contato com as criaturas desequilibradas e em climas de inconsistência e desarmonia. São predispostos a renascer hoje com maior identificação com a instabilidade emocional. Então, tanto nós como outras pessoas também trazem heranças do passado, né, que podem ter desavenças dessa natureza, que são dirigidos, as crianças são dirigidas por adultos, portanto, elas têm também uma forte influência dessas pessoas. E também tem dentro de si, como ele está dizendo aqui, coisas que a gente traz de outras vidas. E a conclusão que ele chega dessa questão primeira, dessa reflexão primeira que ele coloca em relação aos vícios, né, é que esses fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares sociais desarmônicos. Então aqui, novamente, ele afirma a questão da família, familiares sociais em desarmonia, vamos dizer assim, que, portanto, desemboca, né, na criação dos filhos, no seu crescimento, também influenciam
alguns tratamentos, alguns comportamentos. Desta ou de outras encarnações, como ele disse há pouco, onde deixamos as pressões, traumas, situações de ajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental. Então aqui ele já remete à nossa zona mental, saindo um pouco daquela questão do vício tóxico, né? Material, assim, sintético, ou perispiritual. Então, zona mental ou perispiritual. Porquanto os vícios não possam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Então, a gente capta do ambiente externo, de pessoas que estão ligadas a nós, nossos conflitos internos também são influenciados, vamos dizer assim. Ele faz aqui uma ressalva com relação à alimentação e os vícios do álcool, né? Assim, analisando bem a questão de velhos hábitos, ele está separando uma coisa da outra, para a gente, como contribuição para nós, né? Para a gente trabalhar questões diferenciadas, né? Uma das outras também. Os vícios do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos e drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Então, momentaneamente, porque enquanto o organismo está intoxicado, ele está influenciado por esses componentes tóxicos, né, vamos dizer assim. E ele continua: pode parecer que as opções vício-dependência, a dependência física, no caso que ele está citando aqui, né, disfarcem ou abrandam a pressão torturante. Então, a questão de consumo de tóxico, por exemplo, pode abrandar, né, a pressão torturante. Pode, assim, te deixar relaxado e tal. Então, é uma sensação de resolver o problema, mas não é. É só uma coisa momentânea, segundo o que ele reforça aqui, que é o que é correto. Porém, o desconforto permanece imutável. Quer dizer, a origem do distúrbio, não importa o tóxico, momentaneamente ele vai fazer o efeito, mas depois volta tudo à tona novamente, né? O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos. Então, analgésico o que é? Aliviador, você descontrai e tal, mas é só momentâneo. Mas por acarretar gravíssimas consequências aonde? No organismo, né, gente? A gente sabe que essas drogas, ela atacam o fígado, o sistema nervoso, o cérebro, né? A maconha ataca o cérebro e assim por diante. São denominados vícios autodestrutivos. A comida, aí trata da comida também. A comida é uma dependência considerada, de início, vício neutro, para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico e psíquico. Então, a comida em excesso também, ou comida errada, também causa doenças, né, desarmonia no nosso corpo. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência. Então, aqui ele está iniciando aqui determinados vícios, né, para a gente fazer uma análise até do que nós estamos fazendo, vamos dizer assim, com o nosso próprio dia a dia, né? Um deles aqui, eu vou citar um exemplo de um amigo, não vou falar o nome, mas um amigo que começou a trabalhar uma dessas questões que Ramé levanta aqui. Ele colocou 7 questões, e aí depois ele já chega na conclusão, e aí nós terminamos a apresentação. Mas o vício inicial é de falar descontroladamente falar sem pensar. Aqui tem um parênteses que eu queria fazer em relação à inteligência emocional. O Ramé não trata disso, mas eu estudei isso há um tempo atrás, inclusive na universidade, e a inteligência emocional, o que é? É o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, se você fala sem pensar, a sua emoção falou mais do que você parou para pensar. Então, se você tivesse parado para pensar antes de falar, você não teria feito um comentário
tão assim, que afetasse tanto, né, no lugar de você pensar antes de falar. Então, a fala, por exemplo, o vício de falar aqui que ele coloca, é como se fosse a flecha lançada, né? Você lançou a flecha, você falou, não tem mais como você voltar atrás. Você recolher o que você falou, recolher a flecha, né, por exemplo. Um outro vício que ele coloca é o vício de mentir constantemente. Então, aqui também tem a história do lobo, né? O lobo é o lobo e os três porquinhos, quem lembra? Você está mentindo, na verdade, você está enganando muita gente, né? Hoje está muito em moda a questão do fake news, né? Então, o vício de mentir. Até um tempo atrás, a gente adotava muitas coisas que se falava na internet, no Google, no WhatsApp, como verdade, e passava para outros grupos, outras pessoas. Aí, em um certo momento, as pessoas perguntavam para os outros, mas de onde você tirou isso? Isso não é verdade isso? Começou-se a questionar, e aí até as pessoas começaram a tomar mais cuidado em relação a repassar informações que não se conheçam, por exemplo, né? Então, o Hamed coloca aqui o vício de mentir como um hábito que não é muito saudável, né? Lógico que não é totalmente saudável. Vício de nos lamentarmos sistematicamente. Aqui tem outro também que, se você encontra determinadas pessoas, como é que você está? A pessoa fica se lamentando, e fica, porque está doendo, porque meu tio morreu. Nossa, é uma coisa terrível isso, né? E o pior é que muitas vezes você está com um amigo falando disso, e aí você fala, também a minha mãe escorregou no banheiro, aí você emenda mais coisas ainda. Então, esse vício, a gente tem que sair fora, que na verdade Hamed está contribuindo conosco aqui, falar descontroladamente, mentir, vício de se lamentar, é para a gente tomar os cuidados necessários para a gente não ter esse hábito de falar coisas que, puxa, não agrega, não tem utilidade nenhuma, vamos dizer assim, né? Outro vício que ele coloca é o vício de nos acharmos sempre certos. Eu estou certo, todo mundo é errado. E, na verdade, tem muita coisa que os outros estão falando que você não ouviu e que pode estar certo também, né? Vício incontido de gastar desnecessariamente. Isso aqui é muito comum, né, gente? A gente vê aí diariamente amigos, até familiares com questões assim. A gente já passamos por isso. Vício incontido de gastar desnecessariamente. Vício de criticar e mal julgar. Né? Criticar e mal julgar. Aqui tem a ver com a maledicência, né, gente? A maledicência é um mal muito grave, né? O vício de falar mal dos outros, né? Para outras pessoas. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção. Então, é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, né? Para não se entregar totalmente a uma atividade e esquecer a família, esquecer o resto, né? Então, o Hamed traz essas contribuições para a gente e não ter esses vícios. Eu tenho um amigo que, para ele melhorar a sua reforma íntima, vamos dizer assim, como o Espiritismo sempre nos traz esse recado, né? Ele escolheu seis vícios que ele tinha para poder resolver. O interessante é que ele escolheu os vícios assim de fácil solução pessoal, vamos dizer assim, né? Ele falou dos 6, mas o que eu lembro são de 2. Um é de falar palavrão constantemente, e o outro é de contar piada maldosa, preconceituosa, e outros tipos de piada debochando de situações físicas. Ou seja, a pessoa se comprometeu a falar assim, não vou falar mais palavrão e não vou contar mais piada desse tipo. Aliás, não vou contar piada mais nenhuma. E aí ele conseguiu esses 2 itens, conseguiu esse. Depois os outros ele não contou para mim, também não precisei perguntar, mas eu achei interessante o esforço de cada um de nós. Então, não é muito difícil a gente começar a melhorar, vamos dizer assim, esses hábitos que não são bons, né? Começa pelos mais simples. Aí você vai resolvendo, puxa, deu certo,
Aí você vai escolhendo outros com maior complexidade, vamos dizer assim, né? Então aqui são 7 vícios que Hammé coloca aqui para contribuir conosco, no sentido de a gente reformar o nosso comportamento. Reforçando aqui que esses vícios não estão no corpo físico pelo espírito, estão no espírito, na parte inteligente do que nós somos, né? E aí Hammé conclui dizendo assim: inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam de medo de assumir o controle da nossa vida. Então, é como se fosse uma área de escape, você partir para vícios, seja psicológicos ou químicos ou tóxicos, para poder resolver o controle da sua própria vida. E, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos pelos nossos atos e atitudes. Todos nós somos, sim, responsáveis pelos nossos atos e atitudes, e não adianta terceirizar a culpa para ninguém. É nós que, muitas vezes, estamos numa situação de vício ou com hábito inadequado por conta de nós mesmos. Não foi ninguém que ficou inserindo isso em nós, né? Porque somos dependentes emocionalmente, tal e qual é a forma nos relacionamentos com essa dependência. Aqui são alguns itens que, a ser também observados, o Hammé coloca aqui no final, que provavelmente nos ajudarão a ser mais independentes. Então aqui ele fala de mais 6 itens, 7, que nos ajudam a nos tornar mais independentes. Ou seja, eu não preciso seguir ninguém, o padrão de ninguém, eu posso ter as minhas escolhas, seguir eu mesmo o meu caminho, né? Como fazer isso? Primeiro, aguçar a nossa capacidade de decidir, analisar friamente e sem emoção, né? Aquela questão de inteligência emocional está muito perto disso daqui, porque antes de agir emocionalmente, vamos pensar primeiro, aquilo é correto, não é? Será que está certo fazer isso ou aquilo? Então, aguçar nossa capacidade de decidir. Não é com emoção que a gente decide só, e também não é só com razão, né? Então, o equilíbrio emocional cai muito bem aqui nessa sugestão de Hammé. Segundo, é estimular nossa habilidade de dizer não. Muitas vezes a gente tem que dizer não, não vamos aceitar tudo, principalmente o que não seja correto ou ilegal, né? É o senso de autonomia. Eu tenho autonomia para decidir ou sim ou não, né? Terceiro, estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito, verdade, eliminando relações de superdependência, ser nós mesmos e deixemos os outros seres eles mesmos. Quarto, criar padrões de comportamento positivos. Esse criar padrões de comportamento positivo é exatamente essas 6 questões do meu amigo, que ele escolheu 6. Quando ele me contou, ele tinha resolvido 2 com alegria, né? Estava tentando resolver as outras 4 e já estava pensando em enumerar outras. Conscientizar-nos de que somos seres humanos, livres por natureza. Também somos responsáveis por nossos atos e pensamentos. Cultivar constantemente o autoconhecimento. Essa aqui tem uma questão muito importante aqui. A gente estudou recentemente a questão do perispírito. O autoconhecimento faz parte desses estudos. Estudar o perispírito, como é que o nosso corpo ele sobrevive, ele vive, composto do quê, né? Então, cultivar constantemente o autoconhecimento também é importante. Verificar a nossa personalidade, buscando traços interiores que ainda não são conhecidos. Aqui, analisando opiniões de outras pessoas. Muitas vezes você vê de uma forma, as outras pessoas te veem, porque você sempre se vê bonitinho, né, no espelho, mas você pede para outra pessoa te ver, a visão é diferente, né? Então você tem que prestar atenção na opinião de outras pessoas também. Aceitar plenamente o nosso lado inadequado, não somos perfeitos, sem jamais escondê-lo, tentando, porém, equilibrá-los. Meditemos, pois, sobre essas ponderações que, com certeza, nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras. Na questão da personalidade, eu participei de alguns estudos, e até em psicologia tem muitas
muitas ferramentas que medem personalidades, né? Então tem lá, por exemplo, tem uma ferramenta que trata de quatro tipos que compõem a personalidade. Relacionamento humano, trabalho, ou seja, organização, controle. Então você faz a medição dessa personalidade e você descobre que, puxa, eu sou muito bem em controle e relacionamentos, mas eu sou totalmente desorganizado. Ótimo! Então, se você descobriu isso, procure trabalhar esse lado que você ainda não tem desenvolvido. E você vai ser uma pessoa melhor do que antes. Então, isso serve também para nós, além das contribuições de Hamer, né, para a gente melhorar o nosso eu, né, a nossa autoimagem, para poder seguir nossa vida em frente aí, né? Tá aí, então, o tema de velhos hábitos de Hamer. Não é fácil mudar, né? Logicamente, esses hábitos é preciso primeiro identificá-los, depois começar a trabalhar pelos mais simples e seguindo, né? Trabalhando sobre essas questões que nos faz crescer, né? Então, concluo aqui a apresentação de velhos hábitos do Hamer, do livro Renovando Atitudes. Muito obrigado, gente.